As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 23ª. Fiquei aturdido, mas não me machuquei com a queda. Levantei-me e saí correndo entre os arbustos o mais rapidamente possível, pois sabia que ainda não estava fora de perigo. De repente, enquanto corria, comecei a me sentir tonto e fraco. Olhei minha mão, que latejava, e então pela primeira vez vi que meu polegar estava cortado e o sangue corria da ferida. Consegui enrolar meu lenço na mão, mas os ouvidos começaram a zumbir e caí desmaiado entre as roseiras. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Deve ter sido por algumas horas, pois a lua já sumira no céu e começava a amanhecer quando abri os olhos. Minhas roupas estavam sujas, ensopadas de orvalho, e a manga do casaco estava manchada de sangue do polegar ferido. A dor na mão me fez recordar todos os detalhes da aventura noturna e levantei-me, sentindo que talvez ainda não estivesse a salvo de meus perseguidores. Mas, para minha surpresa, quando olhei em volta, não vi ninguém. Estava tudo quieto. E o que é pior, não vi nem a casa nem o jardim. O lugar onde caíra desmaiado era um ângulo de uma sebe próxima à estrada, e logo adiante havia um prédio comprido e baixo, e ao me aproximar vi que era a mesma estação onde chegara na noite anterior. Se não fosse pela ferida na mão, tudo que se me passara durante aquelas horas horríveis poderia ter sido qualificado como um sonho, um pesadelo. Meio tonto, entrei na estação e perguntei pelo trem da manhã. Havia um para Reading, uma hora depois. O mesmo porteiro estava de serviço. Perguntei-lhe se ouvira falar de um coronel Lysander Stark. Não sabia quem era, nunca o vira. Vira um carro na noite anterior esperando por mim? Lhe perguntei. Não, não vira nada. Havia uma delegacia perto dali? Sim, a uns 4 quilômetros. Era longe demais para ir andando, fraco e doente como eu me sentia. Resolvi esperar até chegar à cidade para contar minha história à polícia. Passava um pouco das 6 horas quando cheguei e fui primeiro tratar de minha mão, e foi então que o Dr. Watson teve a bondade de me trazer aqui. Estou pondo meu caso em suas mãos, Holmes, e farei exatamente o que o senhor mandar. Ficamos em silêncio após ouvir essa extraordinária narrativa. Depois Sherlock Holmes tirou da prateleira um dos volumes onde guardava seus recordes. Aqui está um anúncio que vai interessá-lo, disse. Saiu em todos os jornais cerca de um ano atrás. Ouçam. Desaparecido no dia 9 do corrente, o senhor Jeremiah Hurling, de 26 anos, engenheiro hidráulico, saiu de casa às 22 horas e não foi mais visto. Vestia, etc, etc. Essa foi a última vez que o coronel precisou consertar sua máquina, sem dúvida alguma. Céus, exclamou meu paciente. Então isso explica o que a moça disse. Certamente é óbvio que o coronel era um homem calculista e desesperado que estava firmemente decidido a não deixar que nada atrapalhasse sua jogada, como os piratas de antigamente, que não deixavam nenhum sobrevivente nos barcos que capturavam. Bem, os minutos são preciosos e o senhor se sente bem, vamos imediatamente a Scotland Yard e depois a Ford. Umas 3 horas depois, estávamos a caminho de Reading e de lá a pequena aldeia em Berkshire. O grupo era formado por Sherlock Holmes, um engenheiro hidráulico, o inspetor Bradstreet, da Scotland Yard, um detetive e eu. Bradstreet abrira um mapa da região sobre o assento e estava desenhando um círculo que tinha Fort como centro. Aqui está, disse ele. Este círculo tem um raio de 12 quilômetros partindo da aldeia. O lugar que procuramos deve estar dentro dessa linha. O senhor disse 12 quilômetros, não foi? Aproximadamente. Foi mais ou menos uma hora de viagem, falou o hidráulico. E acha que
trouxeram de volta toda essa distância quando estava inconsciente? Deve ter feito isso. Tenho uma lembrança confusa de ter sido carregado e posto em algum lugar. O que não posso entender, disse eu, é por que não o mataram quando o encontraram desmaiado no jardim. Talvez o vilão tenha se enternecido com as súplicas da moça. Não acho isso provável. Nunca vi um cara mais implacável e ruim em toda a minha vida. Em pouco tempo saberemos tudo, disse Baker Street. Bem, desenhei o círculo e só gostaria de saber em que ponto dentro dele vamos encontrar as pessoas que procuramos. Acho que posso determinar isso, disse Sherlock Holmes calmamente. Exclamou o inspetor. Então já formou sua opinião, Holmes. Bem, vamos lá. Vejamos quem concorda com o senhor. Eu digo que é no sul, pois lá é mais deserto. Eu digo leste, arriscou meu paciente. Eu acho que é oeste, disse o detetive. Lá há várias aldeias pequenas. Minha opinião é o norte, eu disse, porque lá não há colinas e nosso amigo não disse que o carro subiu nenhuma inclinação. Ora, disse o inspetor rindo, não poderíamos discordar mais. Cobrimos todos os pontos do compasso, Sr. Holmes. Qual é o seu voto decisivo? Estão todos errados, disse Holmes. Mas não podemos estar todos errados. Sim, podem. Esse é o ponto que escolho. E pôs o dedo bem no centro do círculo. É aqui que os encontraremos. Mas e a viagem de 12 quilômetros? Exclamou Hatterley. 6 de ida e 6 de volta. Nada mais simples. O senhor mesmo disse que quando entrou no carro, o cavalo não estava cansado. Isso seria impossível se tivesse andado 12 quilômetros em estradas péssimas. Realmente seria um ótimo estratagema, observou Bradstreet, pensativo. É claro que não pode haver dúvidas quanto à natureza desse bando. Nenhuma, disse Holmes. São cunhadores de moedas falsas em grande escala e usavam a máquina para fazer o amálgama que substitui a prata. Há muito tempo sabíamos que havia um bando muito esperto trabalhando nisso, disse o inspetor. Estavam cunhando milhares de moedas de meia coroa. Conseguimos seguir sua pista até Reading, mas lá os perdemos porque conseguiram nos despistar de uma maneira que mostrou que eram velhos profissionais. Mas agora, graças a essa oportunidade inesperada, acho que finalmente vamos pôr a mão neles. Mas o inspetor estava enganado, porque esses criminosos não estavam destinados a cair nas mãos da justiça. Quando chegamos à estação Hayford, vimos uma coluna gigantesca de fumaça que saía de um pequeno bosque, na vizinhança pairando como uma imensa pluma de avestruz sobre a paisagem. Alguma casa pegando fogo? Perguntou Bradstreet. Quando o trem partiu novamente, seguindo viagem. Sim, senhor, respondeu o chefe da estação. Quando começou? Ouvi dizer que foi durante a noite, mas piorou muito e está queimando toda. De quem é a casa? Do Dr. Becker. Diga-me, interrompeu o engenheiro. É o Dr. Becker, um alemão muito magro, com o nariz fino e comprido? O chefe da estação deu uma boa gargalhada. Não, senhor, o Dr. Becker é inglês e não há ninguém na paróquia que tenha uma barriga maior. Mas ele não é magro, é muito gordo. Mas ele tem um hóspede, parece que é um paciente dele, que é estrangeiro e bem que precisa de um pouco de boa carne, de Berkshire, para cobrir seus ossos. É, um homem magro, alto. Mal ele acabara de falar, corremos na direção do incêndio. A estrada subiu uma pequena colina e à nossa frente surgiu um grande prédio baixo lançando fogo por todas as janelas e frestas, enquanto nos jardins 3 carros de bombeiro lutavam em vão para conter as chamas. É este mesmo, gritou Hatterley, extremamente excitado. Ali está a estrada de Saibro e lá as roseiras onde eu caí. A segunda janela foi de onde pulei. Bem, pelo menos, disse Holmes, o senhor teve sua vingança. Não há dúvida de que
foi sua lâmpada de querosene que, quando comprimida pela prensa, incendiou as paredes de madeira. E certamente eles estavam ocupados demais em persegui-lo para perceber na hora. Agora fique atento para ver se seus amigos de ontem à noite estão no meio da multidão, embora receie que essa hora já estejam muito distante daqui. Os receios de Holmes tornaram-se realidade, pois desde esse dia não se ouviu mais falar da linda moça, do sinistro alemão ou do moroso inglês, citado pelo trabalhador da estação. Naquela manhã muito cedo, um camponês vira uma carroça com várias pessoas e umas caixas grandes indo rapidamente na direção de Reading, mas ali desapareceu a pista dos fugitivos e nem mesmo a engenhosidade de Holmes conseguiu descobrir o menor paradeiro de todos. Os bombeiros ficaram muito perturbados com as coisas estranhas que encontraram dentro da casa, principalmente quando descobriram um lugar que parecia um esconderijo, algo do tipo. Ao entardecer, finalmente seus esforços foram recompensados e os bombeiros conseguiram dominar as chamas, mas o telhado já havia desmoronado e o prédio todo estava reduzido a ruínas, só se salvando uns cilindros retorcidos e canos de ferro, não restando nada mais da maquinária que custara tanto ao nosso infeliz engenheiro hidráulico. Descobriram grande quantidade de níquel e estanho em um barracão, mas nenhuma moeda, o que pode explicar a presença das caixas volumosas na carroça. Como nosso engenheiro hidráulico foi levado do jardim até o lugar onde recobrou os sentidos, poderia ter permanecido um mistério para sempre se não fosse a terra macia que nos contou sua história. Evidentemente, ele fora carregado por duas pessoas, uma das quais tinha pés excepcionalmente pequenos e a outra excepcionalmente grandes. O mais provável é que o inglês silencioso, sendo menos ousado e também menos sanguinário que o seu companheiro alemão, tivesse ajudado a mulher a levar o homem inconsciente para fora da área de perigo. Bem, disse nosso engenheiro, muito triste, ao tomarmos nossos lugares para voltar a Londres. Que mau negócio eu fiz. Perdi meu tempo, perdi dinheiro, perdi honorários de 50 guinéus e, afinal de contas, o que ganhei? Experiência, disse Holmes rindo. Indiretamente pode valer muito, é só contar sua história e ganhará a fama de excelente companhia pelo resto de seus dias. O casamento do Lord St. Simon e a maneira curiosa como terminou há muito tempo deixaram de ser assunto de interesse nos círculos em que o infeliz noivo se movimentava. Novos escândalos ofuscaram e seus detalhes mais picantes atraíam a atenção dos bisbilhoteiros e os fizeram esquecer esse drama de 4 anos atrás. Mas como tenho motivos para acreditar que os fatos verdadeiros nunca foram revelados ao público em geral, e como meu amigo Sherlock Holmes teve importância preponderante no esclarecimento do caso, acho que as memórias dele não ficariam completas sem um resumo desse episódio notável. Faltavam poucas semanas para o meu casamento, na época em que eu ainda dividia os aposentos com Holmes na Baker Street. Quando ele chegou à casa uma tarde, após ter saído para passear a pé, encontrou uma carta na mesa da entrada esperando por ele. Eu ficara em casa o dia todo, pois começara a chover de repente, com ventos fortes de outono, e a bala que tinha na perna, como relíquia de campanha do Afeganistão, estava latejando persistentemente. Sentado em uma poltrona e com as pernas apoiadas em uma cadeira, me cercava de jornais até que, saturado das notícias do dia, eu os jogara de lado e ficara parado olhando o enorme monograma em relevo encimado por uma coroa que estava sobre a mesa, pensando em quem poderia ser o nobre que escrevia meu amigo. Aqui está uma epístola nobre, comentei quando ele entrou. A correspondência da manhã, se me lembro bem, consistia em contas da peixaria. É minha correspondência, pelo menos tem a vantagem de ser variada, respondeu sorrindo.
E as cartas dos mais humildes geralmente são as mais interessantes. Isso parece um desses convites sociais muito pouco desejáveis que exigem que um homem minta ou que se aborreça. Abriu o envelope e deu uma olhada no conteúdo. Ora, talvez isto seja interessante, Watson. Não é social, então? Não, é estritamente profissional. É de um cliente nobre, um dos mais nobres da Inglaterra, Watson. Meu caro amigo, dou-lhe os parabéns. Asseguro, Watson, sem pretensões, que a posição social de meu cliente vale menos para mim do que o interesse de seu caso. Mas é possível que as duas coisas estejam presentes nessa nova investigação. Você tem lido jornais atentamente nos últimos dias, não tem? É o que parece, Holmes, disse com pesar, apontando a pilha de jornais no canto da sala. Não tinha mais nada a fazer, amigo. Ainda bem, porque assim talvez você possa me pôr em dia. Não leio nada a não ser os anúncios pessoais e as notícias nobres e as notícias sobre crimes. Os primeiros são sempre muito instrutivos, mas se você tem acompanhado as notícias recentes, deve ter lido sobre o Lord St. Simon e seu casamento. Ah, sim, Holmes, com muito interesse. Ótimo, a carta que tem aqui é do Lord St. Simon. Vou ler para você, então vai pegar esses jornais e me contar tudo o que sabe sobre o assunto. Eis aqui o que ele diz. Prezado senhor Sherlock Holmes, Lord Backhater me assegura que posso confiar inteiramente em seu discernimento e em sua discrição. Então decidi fazer-lhe uma visita para consultá-lo sobre um fato doloroso que ocorreu com referência a meu casamento. O Sr. Lestrade, da Scotland Yard, já está atuando neste caso, mas garantiu-me que não tem nenhuma objeção à sua cooperação e acha mesmo que ela pode ser útil. Irei às 16 horas e se por acaso o senhor tiver outra coisa marcada a essa hora, espero que adie, porque este assunto é de máxima importância. Atenciosamente, Robert St. Simon. Foi enviada de Grosvenor Mancius, escrita com pena de ave, e o nobre Lord manchou o dedo mindinho direito com tinta, observou Holmes dobrando a carta. Falou em 16 horas, já são 15 horas, estará aqui dentro de uma hora, Holmes. Então só tenho tempo, com seu auxílio, para me inteirar do assunto. Olhe os jornais, Watson. Arrume os artigos por ordem de data, enquanto vejo exatamente quem é nosso cliente. Pegou um livro vermelho em uma prateleira perto da lareira. Aqui está, disse, sentando-se e abrindo o volume no colo. Robert Holsingham de Very St. Simon, segundo filho do Duque de Balmoral, armas azul celeste, 3 steps na parte superior do escudo, sobre uma faixa sable. Nasceu em 1846, está com 41 anos, maduro para se casar. Foi subsecretário das colônias em uma das últimas administrações. O Duque, seu pai, foi secretário do exterior. Herdaram o sangue dos Plantagenet diretamente e dos Tudor pelo lado materno. Ah, bem, não há nada muito esclarecido em tudo isso, Watson. Acho que tenho de apelar para você, para algo mais consistente. Não é difícil encontrar o que quero, porque os fatos são bem recentes e o assunto me impressionou. Não mencionei a você porque sabia que estava investigando um caso e não gosta que outras questões interfiram. Ah, beleza, meu amigo. Está se referindo àquele probleminha do caminhão de mudanças de Grosvenor Square. Isso já foi resolvido, embora fosse evidente desde o início. Por favor, mostre-me o resultado de sua pesquisa nos jornais, Watson. Aqui está a primeira notícia que encontrei na coluna pessoal do Morning Post e datada, como vê, de algumas semanas atrás, Holmes. Foi contratado o casamento que, se nos boatos estiverem certos, será realizado muito em breve entre Lord Robert St. Simon, segundo filho do Duque Balmoral, e a senhorita Hatch Durham, filha única de Aloysius Durham, de São Francisco, Califórnia. É só isso, Holmes. Curto e sucinto.
comentou Holmes, estendendo as pernas longas e finas para o lado do fogo. Saiu um parágrafo ampliando isto em um dos jornais sociais da mesma semana, Holmes. Ah, aqui está. Em breve haverá um pedido de proteção no mercado de casamentos, pois o princípio atual de livre comércio está prejudicando nosso produto nacional. A direção das casas nobres da Grã-Bretanha está passando para as mãos das nossas lindas primas do outro lado do Atlântico. Na semana passada houve mais um acréscimo à lista de prêmios que foram arrebatados por essas encantadoras invasoras. Lord St. Simon, que demonstrou durante mais de 20 anos ser imune às setas do pequeno deus, anunciou definitivamente seu próximo casamento com a senhorita Hattie Doran, a fascinante filha de um milionário da Califórnia. A senhorita Doran, cuja figura graciosa e rosto impressionante atraíram muita atenção nas festividades de Westbury House, é filha única e dizem que seu dote será superior a 1 milhão, com mais expectativas no futuro. Como é sabido que o Duque Balmoral foi obrigado a vender seus quadros nos últimos anos, e como o Lord St. Simon não tem nenhuma propriedade, exceto a pequena quinta de Bishmore, é óbvio que a herdeira californiana não é a única a ganhar com uma aliança que permitirá que ela faça a transição fácil e comum nos dias de hoje, de uma dama republicana para um título na nobreza inglesa. Recapitulando aqui. Foi obrigado a vender seus quadros. Mais alguma coisa, Watson? Perguntou Holmes, bocejando. Sim, muita, Holmes. Há outra notícia no Morning Post, dizendo que o casamento seria muito discreto na igreja de St. George, Hanover Square, que só meia dúzia de amigos íntimos seriam convidados e que o grupo iria para a casa mobiliada em Lancaster Gate, alugada pelo Sr. Aloysius Doran. 2 dias depois, isto é, quarta-feira passada, saíram algumas linhas dizendo que o casamento se realizara e a lua de mel seria na propriedade de Lord Buckhalter, perto de Pestfield. Estas foram as notícias publicadas antes do desaparecimento da noiva. Antes do quê? Perguntou Holmes espantado. Do desaparecimento da moça, Holmes. Está escrito aqui. No almoço após o casamento, ela desapareceu. Meu Deus, é mesmo? Isso está ficando muito mais interessante do que parecia. Bastante dramático, na verdade, disse Holmes. Fiquei impressionado porque era um pouco fora do comum. Frequente desaparecer e não é muito frequente. Antes e depois da cerimônia e às vezes durante a lua de mel, mas não me lembro de nenhum caso como este. Por favor, dê-me todos os detalhes, Watson. Devo avisá-lo que são muito incompletos, Holmes. Talvez possamos completá-los, Watson. Foi tudo relatado em uma única notícia no Jornal da Manhã de ontem, que vou ler para você agora, Holmes. O título é Ocorrência singular em casamento elegante. A família do Lord Robert St. Simon está profundamente abalada, consternada com os episódios estranhos e dolorosos que ocorreram em relação ao seu casamento. A cerimônia, como noticiado nos jornais de ontem, foi realizada na manhã anterior, mas somente agora foi possível confirmar os estranhos rumores que correm em toda a vizinhança. Tanta persistência. Apesar das tentativas dos amigos de abafar o assunto, o público ficou tão interessado que de nada adianta fingir ignorar que é agora assunto discutido em toda parte. A cerimônia na igreja St. George, em Hanover Square, foi muito simples, com a presença somente do pai da noiva, Sr. Aloysius Doran, a duquesa de Balmoral, Lord Buckhalter, Lord Eustace e Lady Clara St. Simon, o irmão mais moço e a irmã do noivo, e Lady Alicia Eglinton. O casal e os convidados, após a cerimônia, dirigiram-se para a casa do Sr. Aloysius Doran, em Lancaster Gate, onde seria servido o almoço. Parece que houve uma confusão causada por uma mulher, cujo nome não se sabe, que tentou forçar a entrada na casa
alegando que tinha uma ligação qualquer com o Lord Saint-Simon. O mordomo não permitiu a sua entrada. O mordomo e o lacaio não deixaram a mulher entrar e só conseguiram expulsá-la depois de uma cena prolongada e desagradável. A noiva, que felizmente entrara em casa antes dessa inoportuna interrupção, sentara-se à mesa com os convidados e de repente queixou-se de um mal-estar repentino, deixando a mesa e retirando-se para o seu quarto. Como sua ausência se prolongou e começou a provocar os comentários, seu pai foi ver o que estava acontecendo. Soube pela criada que ela passara rapidamente no quarto, pegara um casaco e um chapéu e saíra às pressas. Um dos lacaios afirmou que viu uma senhora sair de casa de casaco e chapéu, mas não acreditou que fosse sua patroa, pois pensava que ela estava com os convidados. Quando verificou que a filha desaparecera, o senhor Alois Dohan comunicou-se imediatamente à polícia e então estão sendo realizadas investigações vigorosas que provavelmente resultarão em um esclarecimento rápido desse mistério. Até a noite passada, entretanto, nada se sabia sobre o paradeiro da moça desaparecida. Fala-se na possibilidade de um crime e há boatos que a polícia prendeu a mulher que causara o tumulto, acreditando que, por ciúme ou qualquer outra razão, ela pode estar ligada ao estranho desaparecimento da noiva. Só isso? Só, Holmes. Mais um pequeno item que em outro jornal matutino, mas é bastante sugestivo. E qual é? Que a senhorita Flora Miller, a mulher que causou a confusão na festa, foi realmente presa. Consta que foi dançarina no Alegro, que conhecia o noivo há alguns anos. Não há mais nenhum detalhe e o caso está agora em suas mãos. E parece ser extremamente interessante. Não o teria perdido por causa alguma nesse mundo. Mas a campainha está tocando, Watson. E como já passam alguns minutos das 16 horas, deve ser o nosso nobre cliente. Nem pense em ir embora, Watson, pois prefiro 1000 vezes ter uma testemunha, nem que seja só para verificar minha própria memória. Lord Halford Saint-Simon, anunciou o criado, abrindo a porta. Entrou um cavalheiro de rosto agradável e cuidado, pálido e com um nariz imponente, algo de petulante na curva da boca e o olhar firme de um homem acostumado a mandar e a ser obedecido. Tinha um jeito enérgico, mas a aparência geral dava a impressão de mais idade, porque os ombros eram um pouco inclinados para a frente e os joelhos dobravam ligeiramente ao andar. O cabelo, também, quando tirou o chapéu de abas viradas, deu para ver que era grisalho em torno do rosto e ralo no alto da cabeça. Estava vestido com tanto esmero que chegava quase ao exagero. Colarinho alto, sobrecasaca preta, colete branco, luvas amarelas, sapatos de verniz e polainas claras. Avançou lentamente pela sala, virando a cabeça de um lado para o outro e balançando na mão direita o cordão que prendia a pince-nez de ouro. Boa tarde, Lord Saint-Simon, disse Holmes, levantando-se e curvando-se num cumprimento. Por favor, sente-se naquela poltrona. Este é meu amigo e colega Dr. Watson. Fique mais perto da lareira e vamos conversar. É um assunto muito doloroso para mim, como pode facilmente imaginar, Sr. Holmes. Estou profundamente magoado. Soube que o senhor já lidou com vários assuntos delicados da natureza minha, embora duvide que tenha sido da mesma classe social. Não foram de classe mais alta. Não, foram de classe mais alta, disse Holmes. Como? Meu último cliente da mesma natureza foi um rei. Oh, eu não sabia que rei. O rei da Escandinávia. O quê? Ele perdeu a esposa? O senhor deve compreender, disse Holmes com suavidade, que trato os assuntos de meus outros clientes com a mesma discrição que prometo ao senhor no seu caso. Claro, está certo. Está certo, por favor, perdoe-me. Quanto ao meu caso, estou pronto
para lhe dar todas as informações que possam ajudá-lo a tirar uma conclusão. Obrigado, já estou a par do que saiu nos jornais e nada mais. Presumo que a imprensa está correta. Este artigo, por exemplo, sobre o desaparecimento da noiva. Lord Sandsim deu uma olhada no artigo. Sim, está correto, até onde vai. Mas preciso de muito mais, de poder formar uma opinião. Acho que poderei chegar aos fatos mais rapidamente se lhe fizer perguntas. Por favor, pode fazer à vontade, disse Sandsim. Quando conheceu a senhorita Hart Dohan? Um ano atrás, em São Francisco, Califórnia. Estava viajando pelos Estados Unidos? Sim. Ficou noivo, então? Não, mas ficamos amigos. Achava a sua companhia divertida e ela sabia disso. O pai dela é muito rico. Dizem que é o homem mais rico da costa do Pacífico. Como foi que ele ganhou dinheiro? Em mineração, há poucos anos não tinha nada, então encontrou ouro, fez investimentos e enriqueceu rapidamente. Bem, qual a sua impressão pessoal sobre o caráter da jovem, sua esposa? O nobre balançou o pince-nez nervosamente e ficou olhando a lareira. Sabe, Sr. Holmes, minha esposa tinha 20 anos quando o pai ficou rico. Até então vivia no acampamento da mina, vagava pelos bosques e pelas montanhas e sua educação veio mais da natureza do que de uma sala de aulas. Ela é uma menina traquinas, com uma personalidade forte, livre e selvagem, liberta de qualquer espécie de tradição, impetuosa, vulcânica, eu deveria dizer. Toma uma decisão rapidamente e age sem medo. Por outro lado, eu não teria dado a ela o nome que tenho a honra de ostentar. Tossiu discretamente e, se não achasse que, no fundo, era uma mulher nobre, acredito que seja capaz de se sacrificar heroicamente e que qualquer coisa desonesta lhe seria profundamente repugnante. Tem uma fotografia dela? Trouxe esta. Abriu um medalhão e mostrou-nos o rosto de uma mulher muito linda. Não era uma fotografia, sim uma miniatura em marfim, e o artista conseguira reproduzir o efeito do cabelo negro lustroso, os grandes olhos escuros e os lábios encantadores. Holmes contemplou-a por muito tempo com um ar grave. Depois fechou o medalhão e devolveu-o ao Lord Sandsim. A moça veio a Londres, então, e se encontraram novamente. Sim, o pai a trouxe para participar desta última temporada social. Encontrei-a várias vezes, fiquei noivo dela e agora nos casamos. Ela trouxe, pelo que soube, um dote considerável. Um bom dote, nada além do que é comum em minha família. E esse dote, naturalmente, fica com o senhor, já que o casamento é um fait accompli. Realmente, ainda não indaguei sobre esse assunto. Muito natural. O senhor viu a senhorita Dohan na véspera do casamento? Sim. Ela estava bem, estava alegre? Muito, muito bem, muito alegre. Falou bastante sobre o que deveríamos fazer no futuro. Curioso. Isso é muito interessante. E na manhã do dia do casamento? Estava muito animada, isto é, pelo menos até depois da cerimônia. E notou alguma mudança, então? Bem, para dizer a verdade, notei, então, os primeiros sinais de que estava ficando um pouco mal-humorada. Mas foi um incidente muito banal e não pode ter nada a ver com o caso. Gostaria que me contasse mesmo assim, disse Holmes. Oh, é muito infantil. Ela deixou cair o buquê de noiva quando saímos da igreja. Estávamos passando por um banco e o buquê caiu nele. Demorou um instante, mas o cavalheiro que estava sentado no banco devolveu-lhe o buquê, que parecia intacto. Mas quando eu falei com ela sobre isso, respondeu-me com rispidez. E na carruagem, a caminho de casa, parecia estar absurdamente agitada por causa desse incidente insignificante. Ah, sim. Disse que havia um cavalheiro sentado no banco. Então havia outras pessoas presentes, além dos convidados? Ah, sim. É impossível evitar isso quando a igreja está aberta, Sr. Holmes.
Esse cavalheiro não era um dos amigos de sua esposa, talvez? Não, não, chamei-o de cavalheiro por cortesia, mas era uma pessoa de aspecto muito comum. Não reparei muito nele, mas realmente acho que estamos nos desviando do assunto, Sr. Holmes. Então Lady Santissimo voltou do casamento menos alegre do que antes. O que ela fez quando entrou novamente na casa do pai? Eu a vi conversando com a criada, Sr. Holmes. E quem é sua criada? Seu nome é Alice, é americana e veio da Califórnia com ela. Uma criada pessoal? Sim, me parecia que tomava muitas liberdades, mas é claro que na América essas coisas são muito diferentes. Quanto tempo ela ficou falando com essa Alice? Há alguns minutos, não prestei atenção, estava pensando em outras coisas. Não ouviu o que estavam falando? Lady St. Simon disse qualquer coisa sobre apossar-se das terras. Estava acostumada a usar linguagens de mineração. Não tenho a menor ideia do que queria dizer. A gíria americana às vezes é muito expressiva. E o que fez sua esposa quando acabou de falar com a criada? Lhe perguntou Holmes. Entrou na sala de almoço. Junto com o senhor? Não, sozinha. Era muito independente nessas coisas. Uns 10 minutos depois de nos sentarmos, levantou-se de repente, murmurou umas desculpas e saiu da sala. E não voltou. Mas essa criada, Alice, pelo que entendi, declarou que ela foi ao quarto, cobriu o vestido da noiva com um casaco longo, pôs um chapéu e saiu de casa. Exatamente, e foi vista depois andando no Hyde Park em companhia de Flora Miller, uma mulher que está agora presa e que já havia provocado uma confusão na casa do Dr. Dohan naquela manhã. Ah, sim, gostaria de mais detalhes sobre essa moça e suas relações com ela. Lord St. Simon encolheu os ombros e ergueu as sobrancelhas. Somos amigos há alguns anos. Devo dizer amigos íntimos. Ela costumava dançar no Allegro. Fui bastante generoso com ela e não tem nenhum motivo de queixa, mas o senhor sabe como são as mulheres, Sr. Holmes. Flora era uma pessoa encantadora, mas tinha um gênio violento e era muito dedicada a mim. Escreveu cartas horrorosas quando soube que eu ia me casar e, para dizer a verdade, o motivo que me fez querer um casamento tão discreto foi o temor de que houvesse um escândalo na igreja. Ela foi até a porta do Sr. Dohan logo que chegamos à igreja e tentou forçar a entrada, dizendo coisas horríveis de minha esposa e chegando até a ameaçá-la, mas eu previra a possibilidade de ocorrer algo desse tipo e der instruções aos empregados da casa que logo conseguiram mandá-la embora. Ficou quieta quando viu que não adiantava fazer escândalos. Sua esposa ouviu isso? Perguntou-lhe Holmes. Não, senhor Holmes, graças a Deus não. E foi vista andando com essa mulher depois disso? Sim, é isso que o Sr. Lestrade da Scotland Yard considera muito grave. Acha que Flora atraiu minha esposa e armou alguma cilada horrível para ela. Bem, é possível. O senhor concorda, então? Não, disse que era provável. E o senhor não concorda? Acho que Flora não machucaria uma mosca. O ciúme é capaz de transformar as pessoas. E qual é a sua teoria a respeito do que aconteceu? Disse Holmes. Bem, na verdade vim aqui em busca de uma teoria, e não para apresentar uma. Dei-lhe fatos, mas, já que me pergunta, posso dizer que me ocorreu a possibilidade de que toda essa excitação e a coincidência de que havia dado um gigantesco passo social provocaram algum distúrbio nervoso em minha esposa. Em resumo, quer dizer que ela ficou subitamente transtornada? Bem, quando penso que ela deu as costas, não vou dizer a mim, mas há tanta coisa que muitas pessoas desejaram em vão. Não consigo encontrar nenhuma outra explicação. Essa também não deixa de ser uma hipótese, disse Holmes sorrindo. E agora, Lord St. Simon, creio que tenho quase todos os fatos. Posso perguntar se, quando estavam sentados à mesa,
Podiam ver pela janela? Podíamos ver o outro lado da rua e o parque. Muito bem, creio que não é preciso detê-lo por mais tempo. Entrarei em contato com o senhor. Espero que tenha sorte de resolver este caso, disse o nosso cliente, erguendo-se. Já o resolvi. Hã? O que disse, Sr. Holmes? Disse que já o resolvi. Então onde está minha esposa? Esse é um detalhe que lhe darei muito em breve, Sr. Saint-Simon. Receio que sejam necessárias cabeças mais sábias do que a sua e a minha, observou e, curvando-se num cumprimento majestoso e antiquado, retirou-se. É muita bondade de Lord Saint-Simon dar-me a honra de colocar minha cabeça no mesmo nível da sua, disse Sherlock Holmes rindo. Acho que vou tomar uma água ou uma só da limonada e esperar para ver no que vai dar. Eu já havia chegado às minhas conclusões sobre este caso antes de nosso cliente entrar nessa sala, Watson. Meu caro Holmes, como assim? Tenho anotações sobre vários casos iguais, semelhantes a este, embora nenhum fosse tão rápido, como já observei. Esse exame todo serviu para transformar minha hipótese em certeza, meu amigo Watson. Provas circunstanciais são às vezes muito convincentes, como quando você encontra uma truta no leite, para citar o exemplo de Toreal. Mas eu ouvi tudo isso, o que você ouviu, mas sem ter o conhecimento de casos anteriores que tanto me ajudam, Watson. Houve um caso semelhante em Aberdeen, alguns anos atrás, e algo com características muito parecidas em Munique, um ano depois da Guerra Franco-Prussiana. É um desses casos, sabe? Mas, veja aí, vem Lestrade. Boa tarde, Lestrade. Pegue um copo no aparador e sente-se aqui, toma uma só da limonada comigo. O detetive oficial usava uma jaqueta grossa e uma Sharp que lhe davam decididamente uma aparência náutica e carregava uma sacola de lona preta. Com um ligeiro comprimento de cabeça, sentou-se e começou a olhar para Holmes interrogativamente. O que está acontecendo? Perguntou Holmes com os olhos brilhantes. Não parece muito contente? E não estou. É esse caso infernal do casamento do Sr. Lord Saint-Simon. Não tem pé nem cabeça tudo isso. Realmente, você me surpreende, Lestrade. Quem já ouviu uma história tão confusa quanto essa, Holmes? Todos os indícios escapam por entre meus dedos. Trabalhei nisso o dia todo e nada. E parece que se molhou muito, disse Holmes, pondo a mão na manga da jaqueta. Estávamos dragando o rio Serpentine. Deus do céu, para que isso, Lestrade? Em busca do corpo da senhorita Lady Saint-Simon, Holmes, obviamente. Sherlock Holmes reencostou-se na poltrona e deu uma gargalhada. Dragaram também a bacia do chafariz de Trafalgar Square? Perguntou, ainda sorrindo. Por quê? O que quer dizer com isso? Holmes, porque você tem tanta probabilidade de encontrar a moça lá quanto no rio. Lestrade deu um olhar zangado para meu companheiro. Suponho que você sabe de tudo, resmungou. Está a caçoar de mim, Holmes. Bem, acabei de ouvir a história, mas já cheguei a uma conclusão. Ah, é mesmo? Então pensa que o rio não tem nada a ver com o assunto. Acho muito pouco provável, Lestrade. Então talvez possa ter a bondade de explicar como é que encontramos isso no rio, aqui. Lestrade abriu uma sacola enquanto falava e jogou no chão um vestido de noiva de seda, um par de sapatos de cetim branco, uma tiara e um véu de noiva, tudo desbotado e encharcado. Veja só, disse, pondo uma aliança nova em cima da pilha. Aí está, uma noz para o senhor quebrar, Sr. Holmes, que se acha tão esperto. Ah, realmente, disse meu amigo, soprando a aliança. Tirou isso tudo do rio, Lestrade? Não, estava tudo flutuando perto da margem e foi encontrado por um guarda do parque. Foram identificadas como sendo as roupas dela. Me parece que, se as roupas estavam lá, o corpo estaria por perto, não, Sr. Holmes? Seguindo seu raciocínio brilhante, o corpo de qualquer um deve se achar perto de seu guarda-roupa. Não é isso?
E por favor, diga-me aonde pretende chegar com isso, Lestrade? Há algum indício que ligue Flora Millar ao desaparecimento da moça. Receio que isso seja um pouco difícil. É mesmo, exclamou Lestrade com esperteza. Eu receio, Sr. Holmes, que não seja muito prático em suas deduções e suas hipóteses. Já cometeu 2 erros em 2 minutos. Este vestido compromete a senhorita Flora Millar. Mas como, Lestrade? Há um bolso no vestido. No bolso há uma carteira. Nessa carteira há um bilhete. E aqui está o bilhete. Bateu com o papel na mesa? À sua frente. Ouça isto. Você me verá quando tudo estiver pronto. Venha imediatamente. Flora Millar. A minha teoria desde o início era que a senhorita Lady St. foi atraída por um ardil de Flora Millar e que esta, certamente com uma cúmplice, é responsável pelo seu desaparecimento. Aqui, assinado com suas iniciais, está o bilhete que, sem dúvida, foi enfiado sorrateiramente em sua mão quando estava na porta e que a levou a se aproximar deles. Muito bem, Lestrade, disse Holmes com um sorriso. Você realmente está indo muito bem. Deixe-me ver. Pegou o papel displicentemente, mas logo ficou alerta e soltou um agito de satisfação. Isso é realmente importante, disse. Ah, e agora acho importante, Sr. Holmes. Muito, dou-lhe os parabéns, Lestrade. Lestrade ficou de pé e se inclinou para olhar triunfante. Mas veja só, exclamou Holmes, está olhando o lado errado. Pelo contrário, este é o lado certo, Lestrade. O lado certo? Está louco. É aqui que está o bilhete escrito a lápis, deste lado. E do outro é o que parece ser um pedaço de uma conta de hotel, que me interessa bastante, disse Holmes. Não tem nada de interessante nisso. Já olhei antes, disse Lestrade. 4 de outubro. Quarto 8. 8 shillings. Café da manhã, 2 shillings e 6 pence. Coquetel, 1 shilling. Almoço, 2 shillings e 6 pence. Copo de xerez, 8 pence. Não vejo nada de importante nisso, disse Lestrade. Provavelmente não, mas é muito importante, assim mesmo. Quanto ao bilhete, também é importante, ou pelo menos as iniciais o são, de modo que lhe dou parabéns novamente. Já perdi tempo demais, disse Lestrade de pé. Acredito no trabalho e não em ficar teorizando e com elucubrações como o senhor gosta, Sr. Holmes. Acredito no trabalho, repito, e não em ficar sentado também diante da lareira elaborando suas lindas teorias. Uma boa tarde para o Sr. Holmes e para você, Watson. Vamos ver qual de nós dois resolve esse problema primeiro. Lestrade pegou suas roupas, meteu-as na sacola e foi em direção à porta. Apenas uma sugestão, Lestrade, disse Holmes, arrastando as palavras antes que seu rival sumisse. Vou contar-lhe a verdadeira solução. Lady Saint-Simon é um mito. Não existe, nunca existiu essa pessoa. Lestrade olhou para o meu amigo com compaixão, depois virou-se para mim, bateu na testa 3 vezes, sacudiu solenemente a cabeça e saiu rapidinho. Mal havia fechado a porta atrás de si quando Holmes levantou-se e vestiu o sobretudo. Ele tem uma certa razão em falar do trabalho, comentou. Então, Watson, acho que vou deixar você aqui com seus jornais por algum tempo. Passava das 17 horas quando Sherlock Holmes saiu, mas não tive ocasião de me sentir só, porque 1 hora depois chegou um homem com uma caixa enorme e chata. Abriu-a com o auxílio de uma rapazola que viera junto com ele, e para meu espanto, uma ceia requintada começou a ser arrumada na modesta mesa de mogno de nosso aposento. Um par de galinhas da Angola, um fazão, uma torta de patê, de foie gras, com algumas garrafas vetustas e poeirentas, foie gras, melhor dizendo. Após arrumar essas iguarias, os 2 visitantes sumiram, como os gênios
das 1001 noites, sem qualquer explicação a não ser que estava tudo pago e tinha sido encomendado para entrega nesse endereço. Pouco antes das 21 horas, Sherlock Holmes entrou, animado. As feições estavam sérias, mas os olhos brilhavam, o que me fez pensar que não tinha ficado desapontado em suas conclusões e pesquisas. Trouxeram a ceia, disse Holmes esfregando as mãos. Parece que está esperando visitas, Holmes. O que significa isso? Não entendi nada quando chegaram com esta ceia. Puseram a mesa para 5 pessoas. Sim, acho que vamos ter companhia, Watson, disse. Estou surpreso que Lord Santissimo não tenha chegado ainda. Acho que estou ouvindo seus passos na escada, Watson. Era realmente nosso visitante da manhã, que entrou apressadamente, balançando o cordão de pincenez mais vigorosamente que nunca, e com um ar muito perturbado nas feições aristocráticas. Meu mensageiro o encontrou então? Perguntou Holmes. Sim, e devo confessar que o conteúdo me espantou muito. Está seguro do que disse? Perguntou-lhe Santissimo. Absolutamente, lhe respondeu Holmes. Lord Santissimo afundou em uma poltrona e passou a mão pela testa. O que dirá o Duque? Murmurou, quando souber que um membro da família sofreu tal humilhação. Foi mero acidente. Não concordo que tenha havido alguma humilhação. O senhor encara essas coisas de outro ponto de vista, Sr. Holmes. Não consigo ver como alguém possa ser culpado. Não imagino como a moça poderia ter agido de outro modo, embora seja lamentável que tenha usado um método tão brusco. Mas, como não tem mãe, não havia ninguém para aconselhá-la nessa crise. Foi uma ofensa, senhor, uma ofensa pública, disse Lord Santissimo, batendo com os dedos na mesa. Deve ser tolerante com essa pobre moça, colocada em situação tão difícil, senhor. Mas não serei tolerante, respondeu Santissimo. Estou realmente muito zangado e fui usado de maneira vergonhosa. Acho que ouvi a campainha, disse Holmes, e ouço passos na entrada. Se não posso convencê-lo a ser indulgente neste assunto, Lord Santissimo, trouxe aqui um defensor que talvez seja mais bem-sucedido. Holmes abriu a porta e fez entrar uma dama e um cavalheiro. Lord Santissimo, disse, permita-me apresentar-lhe o senhor e a senhorita Frances High Moulton. A senhora, eu acho, o senhor já conhece. Ao ver os recém-chegados, nosso cliente ficara de pé, muito espertigado, com os olhos baixos, e uma das mãos enfiada no peito da sobrecasaca, a própria imagem da dignidade ofendida. A mulher deu um passo em sua direção e estendeu a mão, mas ele continuou de olhos baixos. Talvez fosse melhor para ele, porque era difícil resistir ao rosto suplicante dela. Você está zangado, Robert, ela disse. Bem, acho que tem toda a razão. Tenha bondade de não pedir desculpas a mim, disse o Lord Santissimo com amargura. Sim, sei que o tratei muito mal e devia ter falado com você antes de partir, mas estava muito perturbada e, desde que vi Frank, não sabia o que estava fazendo ou dizendo. Foi um milagre que não caísse no chão desmaiada lá mesmo diante do altar. Talvez, senhorita Moulton, preferisse que meu amigo e eu saíssemos da sala enquanto explica tudo. Se é que posso dar minha opinião, disse o cavalheiro desconhecido. Já houve segredos demais nesse negócio. Por mim, gostaria que toda a Europa e a América ouvissem tudo. Era um homem pequeno, musculoso, queimado de sol, com feições severas e um jeito atento. Então contarei nossa história agora, mesmo, disse a mulher. Este aqui é o Frank, e nós nos conhecemos em 1884 na mina de Macquarie, perto das Montanhas Rochosas, onde o pai estava trabalhando nas terras de mineração que arredara. Frank e eu ficamos noivos, mas um dia meu pai encontrou um veio muito bom e ficou rico, enquanto o pobre Frank tinha uma concessão que não deu em nada. Quanto mais rico meu pai ficava, mais pobre ficava o Frank. Finalmente meu pai não quis mais ouvir falar de nosso noivado e levou para São Francisco. Mas Frank não desistiu e me seguiu até lá.
e nós víamos sem meu pai saber de nada. Ficaria muito zangado se soubesse, então nos escondíamos dele. Frank disse que iria embora, fazer sua fortuna e não voltaria para me buscar enquanto não tivesse tanto dinheiro quanto ele, meu pai. Então prometi que esperaria por ele para sempre, que não me casaria com ninguém enquanto ele vivesse. Finalmente, meu pai não quis mais ouvir falar de nosso noivado e me levou para São Francisco. Mas Frank não desistiu de mim e me seguiu até lá. E nós víamos sem meu pai saber de nada. Ficaria muito zangado se soubesse. Então nos escondíamos dele. Frank disse que iria embora e que não voltaria para me buscar enquanto não tivesse tanto dinheiro quanto meu pai. Então prometi que esperaria por ele para sempre e que não me casaria com mais ninguém enquanto ele vivesse. Então, por que não nos casamos agora? Disse ele. E aí me sentirei seguro em relação a você. E não direi que sou seu marido enquanto não voltar para buscá-lo. Bem, conversamos sobre isso e ele tinha arranjado tudo tão direitinho com o sacerdote, pronto à espera que nos casamos ali mesmo. E então Frank foi embora em busca da fortuna e eu voltei para ficar com meu pai. A notícia seguinte que tive era de que Frank estava em Montana e depois foi trabalhar em Minas, no Arizona, e depois disso tive notícias do Novo México. Depois veio um artigo longo no jornal sobre um acampamento de mineiros que havia sido atacado pelos índios Apaches. E o nome de Frank estava na lista dos que haviam morrido. Desmaiei quando li isso e fiquei muito doente durante meses. Meu pai pensou que eu tinha alguma doença grave, rara, e me levou a todos os médicos de São Francisco. Durante mais de um ano não tive nenhuma notícia e nunca duvidei de que Frank estivesse realmente morto. Então o Lord Santissimo foi a São Francisco. Nós viemos a Londres e arranjaram esse casamento. E meu pai ficou muito contente. Mas eu sentia o tempo todo que nenhum homem neste mundo poderia tomar o lugar do meu pobre Frank no meu coração. Mesmo assim, se me casasse com o Lord Santissimo, claro que teria cumprido meu dever para com ele. Não se pode mandar no amor, mas nos atos sim. Fui até o altar com ele, decidida a ser a melhor esposa possível. Mas pode imaginar o que senti quando entrei na igreja e vi Frank olhando para mim de um dos bancos. Primeiro pensei que fosse um fantasma, seu espírito. Mas quando olhei de novo, ele ainda estava lá, com uma espécie de interrogação em seus olhos, como se estivesse me perguntando se eu estava contente ou triste de vê-lo. Foi um milagre eu não ter desmaiado. Só sei que tudo estava girando e as palavras do sacerdote eram como um zumbido de abelhas em meus ouvidos. Eu não sabia o que fazer. Deveria então romper a cerimônia e fazer uma cena na igreja? Olhei novamente para ele e parecia que sabia o que eu estava pensando, porque pôs um dedo nos lábios fazendo sinal de silêncio. Depois vi que rabiscava em um pedaço de papel e sabia que estava escrevendo para mim. Quando passei pelo banco dele, ao sair da igreja, deixei cair meu buquê e ele enfiou o bilhete em minha mão quando devolveu as flores. Era uma linha só, pedindo que me encontrasse com ele quando me desse o sinal. Claro que nunca duvidei nem por um instante de que meu primeiro dever era para com ele e decidi fazer exatamente o que ele me pediu. Quando voltei para casa, contei à minha criada que o conhecera na Califórnia e sempre gostara muito dele. Mandei que não dissesse nada a ninguém, mas que embrulhasse umas roupas e deixasse prontos meu casaco e o chapéu. Sei que devia ter falado com o Lord Santissimo, mas era extremamente difícil diante de sua mãe e de todos os convidados ilustres. Então resolvi fugir e explicar tudo depois.
Não fiquei sentada nem 10 minutos à mesa quando vi Frank pela janela do outro lado da rua. Fez sinal para mim e começou a andar em direção ao parque. Fui até o quarto, vesti o casaco e fui atrás dele. Uma mulher veio atrás de mim, falando qualquer coisa sobre o Lord St. Simon.